Entrevista coletiva de Rogério Ceni e olha o que ele falou após o triunfo do Bahia sobre o Botafogo. Veja. Boa noite. Eu acho que primeiro de se destacar, né, que hoje o Botafogo ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro e é uma equipe dificílima de ser batida. Destacar a parte tática do time, que eu sei que o torcedor muitas vezes quer que o time vá para frente a todo custo e ele dentro do estádio ele grita, pede, mas que eu acho que taticamente nós fizemos um bom jogo oferecendo poucas oportunidades de gol ao Botafogo. Claro que nem sempre é da maneira como o torcedor imagina, o tempo todo pressão, porque eles exploram muito velocidade, muito as costas da última linha, né? Com isso, acho que a valorização pelo resultado, pelo triunfo e pela classificação. E a gente espera continuar sendo competitivo, como a gente foi na grande parte do campeonato, né? E agora um clássico no final de semana, dentro da nossa casa. A gente espera poder dar essa alegria para o torcedor de vir aqui e sair feliz da mesma maneira como saiu no jogo de hoje. Boa noite, Rogério. Eu tinha te perguntado lá no Rio a respeito de o que fazer para justamente voltar a vencer, por conta da tua pior sequência no comando do Bahia, de 6 jogos sem vencer. Eu queria que você falasse dessa reação, porque até comparado aos outros jogos também, eu acho que foi a partida que a gente mais viu a equipe por um todo correndo, buscando o resultado o tempo todo. O que é que você pode falar sobre esse triunfo, sobre voltar a vencer no campeonato? Não, a gente tende a ver sempre o jogo de trás para frente. Quando se ganha, a gente acha coisas muito boas, que nem sempre são tão boas, e quando a gente perde, a gente vê sempre, perdeu aí as coisas ruins, a pressão, aquelas coisas, né, que você sabe como é. Então, eu acho que o time fez uma partida melhor até do que nos últimos jogos, mas ainda com defeitos, ainda com falhas. Eu acho que hoje sustentou um pouco melhor a bola, tentou trabalhar. Sofremos um pouco, como ficamos com um jogador a mais. O Biel entra para dar um pouco mais de amplitude, para a gente rodar essa bola mais rápido, para entregar para o Biel, para partir com 1 contra 1. A gente tenta tirar o Cauli, para pôr Tassiano e Everaldo um pouco mais na área, né, para dar um pouco mais de peso na área, jogar com Arias, com o Biel, com os dois na área, um tripé no meio e uma construção a 3. Mas ainda a gente apanhou um pouco para o Botafogo mesmo, com a mesma equipe muito forte fisicamente. É uma característica diferente da nossa, apesar de ter jogado as 3 vezes no ano contra o Botafogo e ter conseguido 2 triunfos e 1 empate, mas é uma equipe que causa bastante danos. E a gente muda um pouco a maneira de jogar, porque ela empurra muito a gente. Se você vai deixar espaço para o Botafogo, você sofre muito. Mas eu acho que nós fizemos daí um bom jogo na reta final do jogo. Eu acho que nós conseguimos melhorar. O primeiro tempo foi um jogo bem parelho, eu achei, na minha opinião. Eles começaram, por incrível que pareça, em 10 contra 11, um pouquinho melhor o segundo tempo, e depois a gente foi tomando conta do jogo, girando mais rápido essa bola e criando as oportunidades de gol. Acho que nós temos coisas a melhorar, né? Sentimos muita ausência de um Ademir, por exemplo, que nos dá velocidade, profundidade. Hoje nós não tivemos o Rezende de novo, infelizmente, e não devemos provavelmente tê-lo para o final de semana. Tem algumas peças que fazem um pouco de falta para a gente, que a gente tinha essas substituições a mais na parte inicial do campeonato. Então, assim, a gente sofre um pouquinho mais. Mas eu acho que foi um bom jogo, acho que fizemos contra um grande time. Eu acho que foi uma classificação contra um grande time, eu acho que isso que vale bastante ressaltar. E que a gente possa... Nós precisamos realmente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Ceni. Pegando o gancho da sua fala, Gilberto se machucou, o calendário está apertado. O que você pretende fazer para suprir esse desfalque e não sobrecarregar o Arias? Coincidentemente, a saída do Gilberto se dá com a volta do Cicinho, que teve uma lesão. Então, o Cicinho... Ele, nessa semana, treinou um pouco mais forte. Hoje já foi relacionado para o banco, né? E eu acho que o Cicinho está em condições, é o substituto natural do Arias. Se preciso for começar com ele, ou se preciso for trocar o Arias no meio do jogo e colocar o Cicinho, eu acho que ele está pronto. Então, naturalmente o substituto do Gilberto, nesse caso, eu não sei exato o tempo que ele vai ficar inapto, mas o Cicinho ocupa essa vaga do Gilberto. O Luciano, ele é um jogador que tem características diferentes do Biel e do Ademir. Ele ataca a profundidade, mas finaliza como finalizou hoje. O quão importante é para você ter um jogador que
Quebre esse paradigma do Biel e do Ademir para a sua construção de jogo funcionar quando você precisar desse ataque de profundidade com finalização. Eu acho que essa foi a intenção do jogo contra o Fluminense já, colocando os dois mais à frente para a gente ter um pouco mais, não ter o 10 armando, mas ter uma profundidade a mais no jogo contra o Fluminense. Hoje ele fez esse movimento e não é uma bola tão simples de pegar, porque a bola dá uma quicadinha, ajuda até, mas é um movimento rápido, né? O goleiro é um bom goleiro, com amplitude, né? Já aquado pelo zagueiro. Eu acho que ele dá bastante essa característica. Eu acho que é uma característica até que o Ratão tem um pouco disso também. Se você lembrar o jogo do Botafogo do 2-1, o gol é num movimento muito parecido, de ataque ao espaço. Se você lembrar também, no final do jogo, o Biel recebe uma bola, ele já ataca o espaço, o Biel não dá, e dá no Everton do outro lado, que ela fica um pouco longa, mas ele faz o movimento. Então, assim, o nosso time, se você quiser jogar em transição com o Botafogo, você perde. Com o Palmeiras, quando joga Rony, quando joga jogadores mais velozes, porque nós não temos essa característica no nosso elenco. Mas é importante, quando você retoma a bola, você ter esse cara aqui, né, ataca o espaço. E hoje o Lúcio fez bem. No último jogo, eu acho que é um começo dele, a gente tem que ter calma, né? Não podemos nem julgar, nem pro bem, nem pro mal. É um menino esforçado, dedicado, e nos dá um gol que nos classifica é importante. Mas eu acho que talvez seja a principal característica dele. Essa aqui do gol de hoje, é o que ele mais oferece. Agora, é curto tempo, esse time demorou para entrar num sistema de jogo que nós treinamos desde o começo do ano, e todo jogador, a não ser que ele seja excepcional como o Messi era na época de Barcelona, que não precisa, mas todo jogador tem que cumprir uma função tática defensiva. Então é uma questão de treinamento, dele evoluir cada vez mais para ter mais minutos, mais jogos, mas é um jogador útil, assim como o Ratão faz, são os dois jogadores como o Oscar fazia. O Oscar tinha um bom ataque ao espaço também. E pra gente é importante, porque como você tem jogadores como Cauli, como Everton, que tem uma boa pifada, Jean Lucas é bom em ataque ao espaço. Então você necessita, já que você não tem pontas em tese, né, para chegar na frente, você precisa que esses jogadores deem esse tipo de opção de jogo. Boa noite, professor. Parabéns pela classificação. Voltar a vencer depois de 6 jogos é muito importante, tendo em vista principalmente o jogo do Clássico. Como é que está a cabeça do pessoal a partir de hoje para enfrentar o Vitória, que todos os jogos contra o Vitória eles demonstraram uma dificuldade imensa, né? Trouxeram para nós uma dificuldade imensa, venceram o título baiano aqui, e seria um jogo também para dar mais uma resposta para o torcedor, que o time vai estar voltando aos trilhos depois dessa má fase? Bem, a gente gosta sempre de dar respostas ao torcedor. É que a resposta ela só vem vencendo, né? Por mais que você se esforce, se dedique, se você ganha, é uma resposta. Se você empata ou perde, praticamente você não consegue entregar a resposta. Então, por mais empenho que você entregue, você precisa do resultado. E nós estamos tentando em todos os jogos. Nós fizemos 2 ou 3 jogos ruins, realmente, né? Mas já contra o Botafogo, nós fizemos um bom jogo no jogo de ida. Contra o Fluminense, não tão bom. Hoje, fizemos um bom jogo. Lá nós não ganhamos, mas fizemos um bom jogo. A gente gostaria de sempre entregar a resposta que o torcedor quer com o resultado. Nem sempre a gente consegue, mas nós sempre tentamos fazer o nosso melhor. Nós sempre tentamos entregar o máximo para o torcedor. A gente espera que a gente possa realmente entregar, que é um jogo duro, como você falou, né? O Vitória, foram 2 jogos aqui, um empate na final e um 2-1 apertado, né? Apesar até de eles estarem com um jogador a menos em alguns minutos do jogo. Então nós sabemos da dificuldade, o time que foi qualificado, foram feitas contratações, 4, 5 contratações boas, é um time que vem jogando num nível melhor nos últimos jogos, deve ser um jogo dificílimo, eles com semanas cheias agora para trabalhar já há um bom tempo, a gente vem na sequência, é o último jogo dessa sequência desgastante que nós temos, então nós temos que amanhã descansar, os jogadores vão descansar, e a partir de sexta-feira a gente começa a preparar, eu vou começar a partir de hoje à noite, assistir o Vitória, esse novo Vitória, porque é diferente daquele Vitória que nós enfrentamos, né, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e vamos tentar encontrar uma maneira para que a gente possa vencer o jogo, mas é um adversário que temos que respeitar, um adversário que cresceu bastante nos últimos jogos. Tem a entrevista coletiva de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia sobre o Botafogo por 1-0.